Se você tem dor lombar, se os remédios fazem parte do teu dia a dia e se você já ouviu que você precisa aprender a conviver com a dor, este vídeo é para você. Eu vou te explicar de uma forma simples e profunda o porquê que você vive com dor lombar e por que mesmo tomando remédios, as dores insistem em voltar. Eu sou a Dani Martins, eu sou terapeuta integrativa. O foco do meu trabalho hoje é a neuropsicoimunologia e os movimentos sistêmicos. O meu trabalho aqui hoje existe porque eu também convivi anos da minha vida com dor lombar. Já fiz 3 procedimentos na minha coluna e o que eu mais ouvia dos médicos era: tu vai ter que aprender a conviver com a dor porque a tua coluna está destruída. Só que eu me sentia muito frustrada, porque como uma profissional da saúde, eu pensava, nossa, eu faço tudo o que tem que fazer, eu faço exercício físico, eu cuido da alimentação, e mesmo assim as dores insistiam. As injeções eram semanais, os remédios diários. Então eu sei exatamente quando você se sente frustrado, quando você não consegue caminhar porque está com dor no ciático, quando tu não consegue trabalhar por causa da dor lombar. Então, eu vou te ensinar hoje, vou te explicar de uma forma simples e profunda o porquê que você convive com a dor lombar e por que, mesmo tomando os remédios, você não melhora. E foi esse o caminho que eu fiz para entender, porque eu não admitia que eu tinha que conviver com a dor, como os médicos diziam. Então, eu fui incessantemente buscar estudos, artigos, enfim, até que eu conheci a neuropsicoimunologia, a medicina germânica e a constelação familiar. E aí, foi um divisor de águas na minha vida. E é por isso que eu estou aqui hoje, compartilhando esse conteúdo com você. Porque atrás de todo o sintoma físico, de toda doença, excesso de peso, obesidade, existe uma raiz emocional. Que isso, Dani? As nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, eles afetam o nosso sistema imunológico. Então, enquanto nós não entendermos o que a dor lombar está querendo nos comunicar, ou seja, enquanto a gente não entender a dor, a raiz emocional por trás da dor lombar, quais são as dores da minha alma que estão sendo expressas através da dor lombar, você vai continuar nesse ciclo vicioso. Eu tenho o maior orgulho, carinho e prazer de dizer que faz anos que eu não tomo um remédio para dor lombar. E quando a dor lombar começa a dar um sinalzinho, eu já sei qual é o conflito que eu estou vivendo. Eu já sei o caminho que eu tenho que fazer para o meu corpo dizer: ufa, a Dani entendeu o que eu estou querendo dizer. Porque, gente, eu vou voltar a repetir. O sintoma físico é a forma que o nosso corpo encontra, é a forma que a nossa alma encontra de dizer que algo não está legal dentro de nós. É a forma que o nosso corpo encontra de dizer que nós estamos vivendo um conflito emocional. Por quê? O nosso corpo, ele fala. Ele fala o tempo todo com a gente. Ele fala através da dor de cabeça, através do intestino irritável, através da diarreia, das infecções urinárias. Qualquer sintoma físico é uma forma que ele tem de comunicar os nossos conflitos emocionais. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O que a dor lombar está querendo nos contar? A nossa coluna, gente, de uma forma geral, não somente na lombar. A gente olha para a coluna como uma estrutura de sustentação. É essa coluna, é esse eixo que nos mantém em pé diante da vida.
Então, trazendo esse olhar para as emoções, eu quero te trazer uma reflexão. Se a coluna, ela é a nossa estrutura e ela está comprometida hoje na vida adulta, a reflexão é o seguinte: qual foi a estrutura que te faltou lá na tua infância? É claro que dentro dessa abordagem, a gente olha muito para as questões do momento da nossa concepção, da nossa gestação, do olhar transgeracional. Mas neste momento aqui, a gente vai olhar para a nossa infância. Então, qual foi a estrutura que te faltou na tua infância? E quando a gente fala em estrutura, a gente olha muito para as figuras de autoridade na nossa infância, que são a nossa mãe e o nosso pai. E aqui existem várias dinâmicas que a gente olha, gente. Uma delas é: muitas pessoas precisaram na infância cuidar da mãe ou do pai. Porque essa mãe ou esse pai eram depressivos, eram alcoólatras, enfim, as dinâmicas são diversas aqui. Então, essa criança, ela não teve essa estrutura como apoio para ir para a vida. E hoje, um dos olhares da coluna, no geral, é esse que nós fazemos. Qual foi a estrutura que faltou? Então, o teu corpo, ele está sinalizando um conflito que você vivencia. E quando a gente está com essa dor lombar, quando essa dor lombar aparece, é num momento onde nós muitas vezes estamos nos sentindo sobrecarregadas. Então, para a gente focar um pouquinho mais na dor lombar, a dor lombar e as dores, gente, músculo-esquelético, no geral, tá? Claro que cada parte do corpo, ela tem um conflito mais específico, mas no geral, quando você está com uma dor física, o conflito é de desvalorização e impotência. Desvalorização é no sentido de que onde eu me sinto desvalorizada. E aqui pode ser em diversas áreas. Pode ser no meu trabalho, no relacionamento amoroso, no relacionamento com amigos, com o meu filho, na sexualidade, enfim, onde eu me sinto desvalorizada, ou pelo outro, ou onde eu mesma me desvalorizo. E o conflito de impotência é aquela sensação onde eu quero mudar uma situação de vida e não consigo. Eu me sinto impotente. É como se você estivesse presa, sem saída, sabe? Carregando um peso constante que gera frustração, cansaço e estagnação. E esse peso, gente, ele não é apenas simbólico. São responsabilidades, são pressões, são medos, são conflitos que a gente vai acumulando ao longo da vida. Então, de uma forma geral, quando nós estamos com uma dor lombar, é onde eu estou me sentindo impotente e desvalorizada diante de uma situação que muitas vezes essa situação está se repetindo na minha vida inúmeras vezes. Isso é muito importante que eu vou falar, gente. Prestem atenção. Todos os conflitos que nós vivemos e que eles se repetem na nossa vida, então eu vou trazer um exemplo. Eu me sinto desvalorizada pelo meu chefe, eu me sinto desvalorizada pelos meus filhos, eu me sinto desvalorizada pelo meu companheiro. Eu me sinto impotente querendo sempre mudar uma situação com meu marido, com meu chefe, no trabalho, com meus amigos e eu não consigo. Todo conflito que se repete é porque algo ainda precisa ser visto. Então, a dor lombar, ela tá vindo como um chamado, como um convite para você olhar para dentro. E eu quero trazer aqui algumas reflexões que, se você quiser escrever e depois refletir e responder sobre elas, tenho certeza que o teu corpo já vai começar a responder. Então, uma das perguntas é: o que você tem carregado além do que você consegue suportar? Essa é a primeira pergunta.
Em que área da tua vida você está se sentindo desvalorizada? Onde existe a sensação de impotência? E diante dessas perguntas, eu quero que você vá um pouquinho mais profundo e talvez se conecte com esse pai e com essa mãe, que talvez lá atrás na tua infância, você precisou ser esse eixo de sustentação na família e que foi pesado lá atrás. Talvez seja o momento de você se conectar com esse pai, com essa mãe e chegar um momento de parar, de criticar, de julgar e de agradecer pela vida que eles te deram. Talvez você esteja no momento de você começar a entregar as mochilas que não são tuas e que você está carregando pela simples dor de querer ser vista, ser acolhida, ser ouvida, ser valorizada. Aqui é uma dor muito profunda, que muitas vezes foi o que a gente aprendeu lá na nossa infância. Então, a dor lombar está sendo um convite para você começar a se olhar, a se valorizar, a parar de esperar a valorização do outro, de parar de querer mudar situações que talvez não tenham que mudar. E talvez a mudança seja você por dentro. Porque quando a gente muda, quando a gente se olha, quando a gente se valoriza, gente, o nosso corpo e todas as áreas da nossa vida, elas respondem de uma forma magnífica. Porque todos os conflitos que nós vivemos não é sobre o outro, é sobre nós. É sobre situações em que a vida vai colocando na nossa frente. São sobre situações que estão se repetindo na nossa vida, que a gente ainda não olhou. E o nosso corpo, ele está apenas sinalizando os conflitos mais profundos em que nós estamos vivendo. A dor lombar está trazendo um conflito muito profundo, onde eu me sinto desvalorizada, onde eu me sinto impotente querendo mudar situações, onde eu me sinto sobrecarregada. Só que o momento chegou de você se olhar e se escutar. E talvez chegou o momento de você começar a se posicionar, a começar a dizer não, a colocar limites. Eu sei que esse processo ele é bem desafiador, mas é neste momento em que o nosso corpo, a nossa lombar, começa a relaxar, a ser mais flexível. Porque até então nós estamos aqui, estaqueadas, rígidas, diante de todos e diante da vida. Só que a dor lombar está nos convidando para a gente ser um pouco mais flexível. Largar as armas, entregar as mochilas e começar a se olhar. É claro que cada vértebra traz um conflito mais específico. Então, se você tem um conflito na L1, L2, L3, L4, L5, cada região tem um conflito mais específico. Aqui eu abordei com vocês de uma forma sucinta o conflito da região lombar, o conflito da dor lombar no geral, né? É claro que cada vértebra da lombar, ela traz um conflito mais específico. Aqui nós abordamos a dor lombar de uma forma geral, mas se você tem um conflito na L1, L2, L3, L4, L5, aí tem um conflito um pouquinho mais específico, a gente vai afunilando, né, para entender um pouquinho mais a raiz emocional dessa dor lombar. Então, se você quiser aprofundar mais, tem as respostas aqui no livro O Corpo Fala, a raiz emocional das dores, dos sintomas, do excesso de peso, da compulsão alimentar, enfim, são mais de 500 sintomas. Eu espero realmente que tenha feito sentido esse vídeo para você, que tenha feito você refletir um pouquinho
sobre a tua história. E se você quiser compartilhar comigo aqui, se fez sentido, ou se você tem algum outro questionamento, eu vou ficar muito feliz em contribuir um pouquinho mais com a tua história.